Latam é condenada a indenizar supervisora que ganhava menos do que os homens. Cidade de São Paulo, Folha Press. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo confirmou a condenação da companhia aérea Latam por ter pago a uma funcionária um salário menor do que aquele recebido por outros colegas homens com a mesma função. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Em decisão do dia 1º de março, os desembargadores determinaram, por maioria, que a trabalhadora deverá ser indenizada em R$ 10.000 por dano moral. Além da autora não recebeu o mesmo salário que os colegas, ainda era motivo de chacota no ambiente de trabalho, escreveu a relatora do caso, desembargadora Mércia Tomazinho. A Latam disse em nota que não comenta processo em andamento, mas que não pactua com esse tipo de prática. Em 2021, a companhia declarou sua política de diversidade e inclusão com compromissos para a construção de bases organizacionais e de uma cultura mais inclusiva que permite à equipe equidade de gênero, afirmou. A trabalhadora que foi à justiça trabalhou para a Latam por quase 15 anos. Em setembro de 2018, segundo afirmou na ação trabalhista, ela e mais 3 colegas foram promovidas ao cargo de supervisão de controle operacional. Na época, ela passou a ter um salário de R$ 3.671,94, enquanto os 3 colegas homens recebiam R$ 4.702,38, segundo a defesa da trabalhadora na ação, quando ela buscou a chefia para questionar a diferença salarial, houve que havia sido um erro do sistema, mas que não iria alterar, pois a reclamante era mulher e solteira e não tinha tantas despesas. Projeto de lei anunciado nesta quarta-feira, dia 8, pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva PT, veja punir empresas que paguem salário diferente a homens e mulheres da mesma função. Segundo a ministra Simone Tebet, do Planejamento, empresas que se enquadrarem na prática terão que pagar multas equivalentes a 10 vezes o valor pago pelo empregador. Testemunhas ouvidas na ação da ex-funcionária da Latam disseram entender que ela exercia a mesma função que outros colegas. Disseram que em rodas de conversas era chamada de júnior em alusão ao salário menor. Segundo decisão do dia 1º de março, tanto a trabalhadora quanto outro supervisor promovido na mesma época, que tinha mais de 4 anos da empresa e mais 2 anos da mesma função, parâmetros previstos pela CLT, para definir a obrigatoriedade da equiparação salarial. Na ação, a Latam tentou comprovar que a função da antiga empregada era diferente. A defesa da companhia citou, por exemplo, que o colega que ganhava mais tinha feito curso de formação para a Justiça do Trabalho, porém a empresa não comprovou que essas formações resultavam em diferença na produtividade. A juíza do trabalho substituta, Senara Raquel Roso, que analisou o caso da 13ª Vara do Trabalho São Paulo, Zona Sul, escreveu da sentença considerando árdua as provas de discriminação de gênero do trabalho, tendo em vista que, na maioria das vezes, a discriminação está camuflada e é realizada de forma sutil. Para ela, porém, no caso da ex-supervisora da Latam, a irregularidade é patente. Na primeira instância, a indenização por dano moral foi definida em R$ 30.000, valor depois reduzido no tribunal. Sinara Rosa também escreveu considerar que era absolutamente presumível a tristeza, frustração e aflição da trabalhadora ante a diferença salarial em relação a seus colegas homens.
A obrigação de equiparação salarial é prevista no artigo 461 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esse dispositivo define que, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador do mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Além do pagamento da indenização por dano moral, a Latam foi condenada a pagar diferenças salariais entre o que pagava para a trabalhadora e para seus colegas e também os reflexos sobre outras verbas como férias e terço de férias, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aviso prévio e 13º salário. A ex-funcionária também receberá o adicional da periculosidade de 30% do salário base por trabalhar por algumas horas todos os dias na área de abastecimento das aeronaves.